Durante a 15ª Cúpula dos BRICS, os países membros anunciaram a expansão do bloco, com a entrada de 6 novos países. Argentina, Egito, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos se somarão em 2024. Mesmo em meio a uma semana de muitos acontecimentos internos aqui nos Estados Unidos, as atenções estiveram viradas para a África do Sul. Ainda que a Casa Branca tenha negado, especialistas acreditam que a expansão dos BRICS é uma forte derrota para o país e os aliados ocidentais. Depois que saiu, o anúncio de que os BRICS seriam ampliados e surgiram os 6 novos membros, o governo dos Estados Unidos fez, um comunicado oficial dizendo que ele não se preocupava, que na verdade os países são livres para tomarem as decisões e fazerem as parcerias com quem eles quiserem, mas no plano prático a gente sabe que sim, é claro que essa ampliação do BRICS preocupa os Estados Unidos do ponto de vista da geopolítica e da geoeconomia. Uma das maiores preocupações nos Estados Unidos é em relação à hegemonia do dólar americano. Na mídia do país, as falas do presidente Lula em relação à necessidade de se criar uma moeda comum do bloco repercutiram. A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimento entre os membros dos BRICS aumenta nossas opções de pagamento e reduzem nossas vulnerabilidades. A mídia também deu destaque aos comentários de Jim O'Neill, o economista britânico que cunhou o termo BRICS. Segundo ele, a ideia de uma moeda comum do bloco seria ridícula. Na verdade, a gente ainda não sabe como é que essa ideia de pensar, em uma moeda para transação comum entre os países do BRICS vai se consolidar. O que saiu dessa reunião é a intenção desses países de realmente pensar em alternativas ao dólar para fazer comércio internacional, exatamente para diminuir essa dependência do dólar. E o que foi falado é que vai ser criado um grupo de trabalho entre os ministros da Fazenda, da Economia, dos países membros, incluindo os novos países que vão fazer parte do BRICS a partir de 2024, e que esses ministros vão estudar formas, de tentar trabalhar essas transações de forma que seja positivo para todas as economias. Do ponto de vista econômico, outra preocupação americana seria o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Sob o comando de Dilma Rousseff, o banco ganha peso com a expansão do bloco. Com mais dinheiro e mais influência, o NBD é uma ameaça a instituições financeiras estabelecidas no pós-guerra pelas potências ocidentais. O Banco do BRICS também está fazendo competição com instituições ocidentais, das quais os Estados Unidos é o maior incentivador, como o FMI, Banco Mundial. Então, a partir do momento que a gente vai ter essa expansão em 2024, isso vai trazer, sim, um contrapeso aos Estados Unidos. Outro fator que contribui para esse peso maior foi a entrada de países com grande produção de petróleo no bloco, como os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e o Irã. Então, torna o bloco mais pesado, E aí, de fato, isso dificulta para quem? Para os Estados Unidos, para a União Europeia, porque começa a se tornar um bloco de peso político e econômico. E o peso econômico a gente sabe que pesa, de fato, nas negociações. O New York Times caracterizou a entrada do Irã no bloco como uma vitória da China e, entre aspas, um resultado estranho para os países que querem manter uma boa relação com os Estados Unidos, como a Índia e o Brasil. Essa opinião, porém, está longe de ser um consenso. No Brasil, a expansão do BRICS, a gente achava que poderia, no momento inicial, prejudicar, em termos diplomáticos, o peso do Brasil no bloco, porque parecia que essa expansão ela realmente estava muito mais associada a um objetivo chinês e russo, mas o que a gente observou pelo ânimo mesmo do próprio presidente brasileiro e da delegação com essa expansão é que o Brasil está observando na expansão do BRICS uma oportunidade cada vez maior de diversificação de parcerias. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.